Inteligência e intelectuais. Sentidos, conceitos e possibilidades para a história intelectual. Carlos Eduardo Vieira. Resumo. O presente texto visa discutir diferentes possibilidades para a escrita da história intelectual, a partir da reflexão sobre os significados associados, nos séculos XIX e XX, aos termos inteligência e intelectuais. Primeiramente, serão analisados os usos desses vocábulos nos cenários literários e políticos russos e franceses. E, na sequência, serão discutidos os sentidos veiculados aos termos no âmbito das ciências sociais e da filosofia política. Será explorado, nessa direção, o conceito de intelectual como mediador dos conflitos sociais, presente na obra de Karl Marx. A ideia do intelectual como dirigente e organizador da cultura, problematizada nos textos carcerários, de Antônio Gramsci. E, por fim, o conceito de intelectual como produtor de capital simbólico, presente na obra de Pierre Bourdieu. Conclui-se indicando, de forma sintética, os contrastes, as aproximações, as potencialidades e os limites dos três conceitos analisados, bem como as implicações dessa discussão para a história intelectual. Introdução. A história da educação no Brasil tem uma significativa tradição de estudos acadêmicos sobre o tema dos intelectuais. Ainda que os delineamentos e os suportes das análises se tenham alterado ao longo do tempo, o escrito de Laerte Ramos de Carvalho e de Roque Spencer Maciel de Barros evidenciam, na década de 1950, essa opção. Apoiados na concepção de história de Dilthey, esses pesquisadores investigaram o movimento do espírito que anima a cultura, por meio das obras e das ações dos ilustrados brasileiros, tal como Barros denominou a geração de cultos engajados do último quartel do século XIX. O estudo sobre a ideia de universidade, a partir das visões de mundo ou, nas palavras do próprio Barros, das mentalidades católico-conservadora, liberal e cientificista. É um marco para a história intelectual da educação brasileira. Citação literal. O interesse pela ação pública dos cultos seguiu nos anos 70 e 80, porém, a problematização. O período, a designação dos agentes e as teorias de referência se alteraram substantivamente. O foco sobre as reformas do sistema público de ensino, nos marcos dos primeiros 40 anos de regime republicano, predominou e a geração de ilustrados de 1870 foi preterida em favor dos escolanovistas e dos católicos, tal como foram designados os principais protagonistas das disputas educacionais do primeiro período republicano. A referência teórica também foi deslocada, pois o historicismo diltheyriano cedeu lugar para o marxismo, em particular para o marxismo historicista de Antônio Gramsci. Nos anos 90, o tema permaneceu na produção da área, a partir de um conjunto mais amplo de referências teóricas, entre as quais se destacou um novo momento de leitura e de interpretação das ideias de Pierre Bourdieu. Fim da citação. É interessante destacar que o modelo da tradição. É interessante destacar que o modelo da tradicional história das ideias, objetivada por Lucien Febvre, de desencarnada. É interessante destacar que o modelo da tradicional história das ideias, objetivada por Lucien Febvre, de desencarnada e que predominou nos manuais de história da educação, não encontrou eco significativo na produção acadêmica da área. As ideias educativas foram analisadas nas principais teses de referência da área, de forma que tratassem não somente dos sistemas de pensamento aos quais elas se articulavam, mas também os agentes, os projetos, as instituições e, sobretudo, as ações sociais que, é, que estas informavam e justificavam. A rigor, além de uma associação entre ideias, agentes e instituições, os estudos
tenderam a enfatizar a relação entre educação e os contextos político e econômico. Essas operações, ainda que em alguns textos tenham sido realizadas de forma esquemática, revelam uma percepção relacional da história da educação, ou seja, em oposição ao método internalista predominante na história da filosofia e das ideias pedagógicas. A tese de George Nagli, 2001, defendida em 1966 e publicada em 1974, intitulada Educação e Sociedade na Primeira República, evidencia esse pressuposto dominante de pensar a educação e os seus agentes em relação ao meio social. Nos anos 2000, os congressos e as publicações da área revelam a continuidade do debate sobre tema dos intelectuais do campo educacional. Não obstante, a abrangência do mapa intelectual se alterou significativamente. Intelectuais e tradições intelectuais, antes desconhecidas, vieram à tona, retirando das sombras personagens e cenários antes eclipsados pelo volume significativo de pesquisas sobre alguns líderes do movimento pela Escola Nova no país, entre os quais destacamos Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho. Nesse sentido, visando contribuir com a qualidade da sequência desses estudos no campo da história da educação brasileira, pretendemos investir na análise da polissemia do vocábulo intelectual, bem como na problematização das teorias sociais que abordam as práticas sociais dos intelectuais como problema de investigação. Entendemos que esses investimentos, absolutamente necessários na pesquisa histórica, permitem evitar a naturalização do termo, ou seja, o falso suposto de um significado unívoco para a palavra. Logo, considerando esses aspectos, o presente texto visa discutir diferentes possibilidades para a escrita da história intelectual e dos intelectuais, a partir da reflexão sobre os significados associados nos séculos XIX e XX. As palavras inteligência e intelectuais. Primeiramente, analisaremos os usos desses vocábulos nos cenários literários e políticos russo e francês. E, na sequência, discutiremos os sentidos veiculados no âmbito das ciências sociais e da filosofia política. Exploraremos, nessa direção, o conceito de intelectual como mediador dos conflitos sociais, presente na obra de Karl Marx. A ideia do intelectual como dirigente e organizador da cultura, problematizada nos textos carcerários de Antônio Gramsci. E, por fim, o conceito de intelectual como produtor de capital simbólico, inerente à obra de Pierre Bourdieu. Não temos a pretensão de discutir exaustivamente as concepções desses pensadores, pois seria impossível tal empreendimento nesse espaço. Visamos tão somente indicar os significados sintéticos dessas categorias, analisando pontualmente os contrastes, as aproximações, as potencialidades e os limites dos três conceitos analisados. Concluiremos acenando para as implicações dessa discussão nas escritas da história intelectual e dos intelectuais, supondo que estas incidem também sobre a escrita da história da educação ou, pelo menos, sobre aquelas pesquisas e projetos que tomam os intelectuais como objeto privilegiado. Da inteligência aos intelectuais, o deslize dos sentidos. Na Grande Polônia, então parte do Império Prussiano, a palavra inteligência popularizou-se em 1844 com a obra Em Amor à Pátria, do filósofo Karol Libelt. Nesse contexto, ela estava associada a significados que atravessariam os séculos XIX e XX. O vocábulo foi utilizado para representar os membros bem-educados da sociedade que, apoiados na razão e no conhecimento, assumiriam as responsabilidades de defender os interesses da pátria e do povo. Em outras palavras, pressupunham a sensibilidade e a responsabilidade dos cultos no tocante à educação do povo e à afirmação da nação.
Na Rússia, nesse mesmo período, o vocábulo inteligência, criado possivelmente a partir do latim intelligentsia, representa a transliteração da palavra escrita em alfabeto cirílico, que circulou na literatura desse país na primeira metade do século XIX. O uso coloquial do termo no período evidencia que ele estava em plena circulação nos círculos literários. Contudo, ganhou notoriedade pelas palavras de Ivan Turgenev. Dmitri, personagem da novela Rudin, encarnou o protótipo da inteligência, homem culto, orador eloquente, nacionalista e defensor apaixonado de mudanças sociais. Entre os analistas da obra de Turgenev, prevalece a ideia de que esse personagem foi modelado a partir do exemplo histórico do anarquista e revolucionário russo Mikhail Bakunin. Na obra Pais e Filhos, Turgenev analisou a genealogia da elite intelectual russa, revelando os conflitos entre as gerações de letrados, em particular entre aqueles de origem nobre que defendiam reformas liberais e os mais jovens de origem não aristocrática que sustentavam, apoiados em teorias socialistas, a necessidade de ações políticas radicais. Nesse ambiente, perpassado pelo discurso messiânico dos jovens radicais, delinearam-se significados importantes que reverberariam em outros momentos e lugares, de maneira que a palavra inteligência se associou à ideia de elite que se definia pelo grau de formação e de competência para tratar com o conhecimento erudito e com a cultural em geral, em contraste com as elites de sangue ou de posição econômica, bem como se vinculou à ideia de grupo que, gozando de capacidades superiores de análise e de elaboração de propostas sociais, se constituía como protagonista político privilegiado. Defendendo reformas sociais, os jovens cultos reivindicaram as condições de guia do povo e de grupo portador da consciência nacional. No próprio quadro literário russo, vislumbramos a reação às pretensões políticas daqueles que se consideravam membros dessa elite. Tolstói, Dostoiévski, Chekhinov. Embora estivessem dentro desse perfil social, foram seus críticos. Dostoiévski, preso na Sibéria em função de conspiração contra o Império Russo e ativo participante de grupos de jovens socialistas, escreveu uma paródia ao texto O que é preciso fazer?, escrito por Nikolai Chernyshevsky, que representava o ideal do posicionamento político e moral dos jovens letrados. Na obra Notas do Subterrâneo, Dostoiévski ironiza o sentimento de distinção da inteligência, relativizando a crença de que ela possuía horizonte moral e político elevado. Em permanente tom de ironia, ele afirma nesses ensaios que no século XIX um homem inteligente deve está obrigado moralmente a ser, em essência, uma criatura sem caráter. O homem que tem caráter, o homem de ação, é fundamentalmente uma criatura limitada. E segue desqualificando o papel político da inteligência. O único destino do homem inteligente é tagarelar, ou seja, derramar água em peneira. A participação política da inteligência na vida pública russa atravessou o século XIX e inseriu-se no contexto dos primeiros anos do século XX, de tal forma que nas jornadas revolucionárias do primeiro quartel do século XX encontramos as críticas proferidas pelos dirigentes bolcheviques, em particular Lenin e Trotsky, no que concerne às posições defendidas pela inteligência. Segundo esses dirigentes, os jovens de discurso radicalizado e adeptos dos atentados às autoridades do czarismo não se constituíam como vanguarda política acima dos interesses das classes, tal como eles se apresentavam na cena política. Representavam, nessa visada crítica, um extrato social oriundo da classe dominante, que, em função de contradições próprias dessa classe, assumiam posições políticas voluntaristas, elaboradas de forma conspirativa e tendo como consequências as ações violentas.
Percebe-se nesse sintético quadro da experiência do leste europeu a polissemia presente na formação da identidade da elite culta. Por um lado, ela aparecia como representante do ethos da renovação, da modernidade, da civilidade, do progresso do povo e da nação, e por outro, foi representada pelos seus críticos como portadora de um espírito de soberba, sectário, eslavófilo e, portanto, incapaz de representar interesses universais e racionais. No final do século XIX, muitos dos sentidos encontrados no debate russo sobre o papel da elite cultural foram apropriados no cenário francês, embora nessa circunstância a palavra inteligência tenha sido preterida em favor do termo intelectual, ou, de forma mais precisa, intelectuais. A palavra no plural, designando o conjunto dos cultos, denota de forma mais precisa a existência de um protagonista político com identidade definida. Embora o termo circulasse amplamente no ambiente cultural francês da segunda metade do século XIX, o marco simbólico da sua emergência foi o já célebre Manifesto Je accuse, lettre au président de la République, de Émile Zola, publicado no jornal La Aurora, de dezembro de 1898. O texto tornou pública a posição de Zola sobre a Affaire Dreyfus e produziu grande impacto no cenário político e cultural francês. O Affaire tornou-se uma referência para a história política francesa no cenário da Terceira República e produziu uma profunda comoção e divisão no campo cultural e político francês. O episódio demarcou a ação pública de artistas, cientistas e escritores contra o Estado pela quebra de normas jurídicas no processo que este movia contra o capitão Alfred Dreyfus, acusado em 1894 de espionagem em favor da Alemanha e posteriormente encarcerado na Ilha do Diabo, na costa da Guiana Francesa. O conflito, além de gerar o recrudescimento do discurso nacionalista entre aqueles que se opunham à reabertura do processo na justiça francesa, fomentou o sentimento antissemita, uma vez que Dreyfus era de origem hebraica. Émile Zola, Octane Mirbeau, Anatole France, Marcel Proust, Henri Poincaré, Émile Durkheim, entre outros, manifestaram-se em favor do militar, reivindicando por meio dos jornais e das revistas que a justiça francesa analisasse o caso apoiada em normas jurídicas de valor universal e não em função da lógica conjuntural dos interesses de Estado. Nesse contexto, os intelectuais foram, por um lado, entendidos como defensores intransigentes da liberdade e da justiça, e, por outro, como traidores da pátria e da nação. Na cultura política francesa, o conflito entre Dreyfusards e anti-Dreyfusards caracterizou-se de forma intensa o engajamento dos intelectuais contra as ações do Estado republicano, tal como na Rússia o termo inteligência sugeria o empenho político dos jovens literatos contra o czarismo. Esses episódios evidenciam a construção de um sentido que relaciona de forma estreita as duas palavras à esfera política, a atividade cívica e a crítica do poder instituído. Sendo assim, poderíamos afirmar que, enquanto as palavras sábio, erudito, letrado, culto representam adjetivos associados a sujeitos privados, aquelas representam substantivos que nomeiam um sujeito político coletivo. Na história intelectual, a emergência e o uso coloquial das palavras intelectuais e inteligência representaram uma mudança significativa de percepção, em função de uma mudança no comportamento político das elites cultas. A presença desses vocábulos no século XIX consolida tendências de longa duração, uma vez que as experiências políticas de Cícero no Império Romano, Maquiavel na República de Florença ou de Voltaire na França pré-revolucionária prenunciavam esse encontro entre sábios e esfera pública. Em outros termos, a intervenção dos cultos na cena pública não é uma inovação do século XIX. Porém, as condições materiais de organização da cultura nesse período, particularmente favorecida pela presença de jornais e de revistas de ampla circulação, propiciaram a formação da identidade dos intelectuais como protagonistas políticos.
Dispondo como nunca antes de meios eficientes para a disseminação de ideias, eles mostraram-se capazes de atuar de forma organizada em torno de questões sociais tópicas, porém com grande apelo cívico. Em termos habermasianos, o surgimento de uma esfera pública de debates permitiu a plena afirmação da identidade dos intelectuais, de maneira que palavras foram criadas e sentidos construídos para expressar a presença desses protagonistas na cena política, engendrando novas formas de pensar e de agir diante desse fenômeno social. Segundo os principais líderes Dreyfusards, a saga do anônimo capitão Dreyfus contra o Estado francês representou a luta pela justiça e pela liberdade do indivíduo. A revisão do processo, a absolvição e a reintegração de Dreyfus ao exército não tiveram tanta repercussão como o exemplo dado pelos intelectuais franceses, que tornaram para muitos modelo de virtude política. Tiveram dessa forma seus passos seguidos e outras causas foram assumidas e outros manifestos foram redigidos ao longo dos 3 primeiros quartéis do século XX. A ideia de engajamento dos sábios encontrou obstáculos antigos e modernos, pois, por um lado, a cultura cristã e a ação da Igreja Católica engendraram o monastério e o clérigo como lugar e como personificação do saber, respectivamente, da mesma forma que separam a arte, a ciência e a filosofia da política. O saber desinteressado e atemporal e o clérigo distante das paixões mundanas tornaram-se os ideais de virtude e de sabedoria. Não por acaso, a reação moderna e laica aos sábios engajados evocou o modelo dos clérigos. Na célebre obra A Traição dos Clérigos, de 1927, Julian Benda foi taxativo. O clérigo não deve perseguir fins práticos, mas sim produzir conhecimento atemporal, seja ele científico, filosófico ou literário. O homem de letras cultua a justiça e a verdade, mas não se vincula ao realismo das multidões. Para Benda, os clérigos simbolizam os ideais mais sublimes da sociedade, e graças a eles a humanidade faz o mal, mas idolatra o bem. A reação de Benda ao engajamento dos clérigos não impediu que a sua própria obra fosse interpretada como uma evidência cabal dessa tendência de politização da esfera cultural, uma vez que as suas críticas aos modernos clérigos se revelam como uma reação política contra a adesão de parte da intelectualidade europeia ao discurso nacionalista e racista no período entre guerras. O intelectual moderno reconhece, contrariando Benda, sucumbiu às paixões da cidade e ao realismo das multidões. O sábio transformou-se em milícia espiritual do poder temporal, e assim perdeu sua autonomia no que concerne aos interesses do Estado, da classe, da raça e do partido. Ao longo do século XX, a negatividade associada ao termo intelectual, presente na crítica dos nacionalistas anti-Dreyfusiards e na tese do não engajamento dos clérigos defendida por Benda, foi se dissipando de tal maneira que as ideias de engajamento, de missão, de compromisso civil foram dignificando aqueles que, por meio de manifestos e de ações diretas na ágora moderna, participaram ativamente da vida política. Sartre, nos anos 1950 e 1960, expressou o sentimento de missão e dos escritores e assim tornou-se um dos seus maiores ícones. Na apresentação de Os Tempos Modernos, de 1945, o filósofo, discutindo a função social da literatura, afirmou que não somos livres para não escolher, somos todos engajados. A abstenção mantém também é uma escolha. Edgar Morin, Para Sair do Século XX, revela-nos a presença e a continuidade desse significado ao longo do século XX, ao afirmar que, quando os filósofos descem da sua torre de marfim ou os técnicos ultrapassam sua área de aplicação especializada para defender, ilustrar, promulgar ideias que têm valor cívico ou político, eles se tornam intelectuais. As posições ocupadas pelos intelectuais na cena cultural
Na disputa pela afirmação e regularização de sentidos e a crença amplamente compartilhada na virtuosidade da boa educação propiciaram a formação e a disseminação de representações generosas sobre os ilustrados no transcorrer do século passado, incidindo diretamente sobre o poder político desses agentes. Esses quadros semióticos e políticos são resultantes de um complexo processo no qual os intelectuais se mostraram extremamente competentes para criar sua própria imagem, pois, além de deterem competência para operar com a palavra, com o discurso, ocuparam púlpitos socialmente valorizados na imprensa, no Estado, nas instituições de ensino e nos círculos de cultura. Nessas condições de ascenso social, prevaleceram imagens extremamente favoráveis e apologéticas, instituindo-os como verdadeiros heróis prometeicos, vocacionados para defender os interesses públicos em nome da razão universal. Quebrando o espelho, os intelectuais para além das autorrepresentações. Deslocar o discurso sobre os intelectuais da cena política imediata e tratá-lo como questão sociológica e histórica foi crucial para o entendimento das funções desses protagonistas na cena pública. A desconstrução das representações e das autorrepresentações foi produzida pela ciência social, que os assumiu como objeto de investigação. Nesse projeto, três autores notabilizaram-se: Karl Marx, Pierre Bourdieu e Antônio Gramsci. Marx, embora não se tenha dedicado especificamente à análise da função dos intelectuais, postulou um projeto de formação do campo de pesquisa da sociologia do conhecimento. O campo não se caracterizava para Marx apenas como um espaço de produção de saber científico, mas sim como uma pré-condição racional para a intervenção política. Marx desenvolveu sua teoria a partir da revisão do conceito marxiano de ideologia, uma vez que, para Marx, segundo Marx, a ideologia estava associada ao indivíduo e tinha como pressuposto a distorção da realidade. Enquanto para Marx a ideologia estava associada aos grupos sociais e às suas visões de mundo, ele defende que as ideias, as ideologias, as visões de mundo não são derivadas da relação do indivíduo com a sua consciência, mas sim do grupo social com o seu meio cultural. A sociologia do conhecimento, nesse quadro analítico, caberia a análise da relação entre meio social e ideologias. A compreensão desses condicionamentos permitiria, segundo Marren, construir analiticamente um quadro histórico e sociológico das diferentes perspectivas, de tal maneira que os versados nessa arte, nesse contexto encarnados nos cientistas e historiadores sociais, se constituiriam em intérpretes privilegiados dos conflitos entre as diferentes visões de mundo. Compreender as razões sociais dos antagonismos seria, para ele, essencial para ultrapassar as visões determinadas pelos vieses produzidos e internalizados pelas condições sociais de existência. A sociologia do conhecimento, por meio de um extenso projeto de investigação, seria capaz, em um primeiro momento, de traçar diacrônica e sincronicamente um quadro amplo de diferentes visões de mundo, bem como das suas determinações sociais. Na sequência, produziria uma síntese das perspectivas, superando ou minorando os antagonismos que tensionam as relações entre os diferentes grupos e que obstaculizaram a definição de um projeto de desenvolvimento social planejado e negociado. Nesse quadro teórico, percebemos a pretensão de intervenção, bem como a representação dos intelectuais, ou mais propriamente, da inteligência como agente social mediador. Os homens e as mulheres versados na sociologia do conhecimento seriam os únicos capazes de mediar os conflitos, uma vez que eles reuniriam as condições racionais para localizar historicamente e socialmente os condicionamentos que originam as formas de pensar antagônicas. A teoria malremiana associou-se à ideia de autonomia da inteligência, no que concerne a condicionamentos de classe, de raça, de religião e de partido, presente na tese sobre os clérigos de Benda. Não obstante, contrasta com este
ao sustentar a autonomia dos cultos como um aspecto que legitima e justifica a intervenção política dos intelectuais. As ideias de Marren deram suporte teórico à crença na superioridade de interpretação e de direção política da inteligência. Ainda que a ideia da síntese das perspectivas não encontre muitos defensores contemporaneamente, a tese do intelectual como mediador político permanece em circulação no debate acadêmico e político. Função de mediador que Gramsci, embora sem diálogo direto com Marren, destacou também ao definir os intelectuais como dirigentes e organizadores da cultura. A visão marxista de Gramsci impedia-o de pensá-los para além dos condicionamentos sociais, e, sendo assim, suas ideias oscilaram entre os intelectuais como funcionários, representantes diretos dos interesses das classes fundamentais, ou como dirigentes e organizadores que possuíam autonomia relativa em relação aos grupos sociais aos quais eles estavam vinculados. Os intelectuais são analisados na obra de Gramsci como agentes políticos determinantes, isto é, como estrategistas responsáveis pelas funções de domínio e de direção cultural. Nesse quadro analítico, não é a sociologia do conhecimento o saber que confere centralidade aos intelectuais da cena política, mas sim a ciência e a arte política. Essa concepção reitera a positividade do engajamento da elite intelectual, contrastando, tal como Marren, com a tese do ascetismo dos clérigos. Ela enfatiza o que a tese de Benda considerava a negação da postura do sábio, isso é, a intervenção política. Se a defesa do engajamento dos cultos não é uma posição nova nos cenários político e teórico, certamente o enfoque gramsciano sobre as diferentes dimensões do trabalho intelectual representa uma posição original. O trabalho intelectual em Gramsci não se esgota na produção do conhecimento científico, artístico ou filosófico, de maneira que a disseminação do saber, os processos de organização e de direção das instituições e dos movimentos sociais são considerados também facetas desse processo de organização da cultura. As sociedades complexas e a cultura nos marcos do industrialismo demandavam a divisão do trabalho e, por consequência, a especialização dos quadros envolvidos na esfera cultural. Trata-se, portanto, de uma concepção que amplia o conceito de atividade intelectual, bem como reorienta a relação entre política e cultura. A análise de Gramsci foi produzida, em particular, a partir do estudo da experiência histórica italiana no período anterior ao processo de unificação política da península, enquanto ele destacou a separação entre os intelectuais e o povo-nação. Para Gramsci, o intelectual italiano foi formado em uma atmosfera cosmopolita, propiciada pela posição ocupada pela Igreja Católica na divisão península itálica, na dividida Península Itálica. A Igreja Católica formava e arregimentava os cultos para representarem os seus interesses multinacionais. Nesse contexto, o intelectual não estabeleceu relações com o povo-nação ao adotar uma atitude de casta, avesso ao espírito popular e aos interesses da nação. Nessa primeira acepção, o intelectual foi adjetivado de tradicional. O Ressurgimento italiano, na segunda metade do século XIX, o processo de inserção da Itália no mundo capitalista moderno e o ascenso do movimento socialista no primeiro quartel do século XX produziram um novo momento na história dos intelectuais italianos. Estes, ao contrário da fase anterior, ocuparam-se do projeto de formação do espírito nacional, bem como passaram a representar diretamente as forças que disputavam a direção da vontade popular. As leituras das ideias de Gramsci, tanto na Itália como no Brasil, tenderam a enfatizar o papel revolucionário do intelectual organicamente vinculado aos interesses das classes subalternas. Sobre esse aspecto, consideramos necessário destacar que essa dimensão da ação dos intelectuais em relação aos subalternos está intimamente sintonizada com o projeto político gramsciano, indicando na sua condição de líder de forças que se opunham à hegemonia burguesa, a necessidade de os subalternos criarem seus grupos intelectuais e, por extensão, suas estratégias de luta política. Não obstante, os textos gramscianos enfatizaram também a separação entre os cultos e o povo-nação no processo que antecedeu ao ressurgimento italiano.
bem como no período posterior, o papel político dos intelectuais na organização da flexível e por isso sólida estrutura ideológica do Estado capitalista nas sociedades ocidentais. Nesse sentido, o conceito de intelectual nos textos de Gramsci reúne, no mínimo, três sentidos principais: o intelectual tradicional, que despreza o sentimento popular e organiza-se como casta; o orgânico, ao projeto do Estado burguês, que produz as condições ideológicas para a exploração dos trabalhadores pelo capitalismo; e o intelectual orgânico, aos interesses das classes subalternas, que visa a organização de uma nova forma de domínio e de direção política. Enquanto os dois primeiros representavam expressões históricas da realidade italiana e europeia, o orgânico, as classes subalternas, o moderno príncipe, tal como Gramsci, denominou essa nova forma de organização coletiva dos intelectuais vinculados ao projeto socialista, representava um projeto político do dirigente comunista. A autorrepresentação do intelectual como herói prometeico, subjacente à retórica dos manifestos que circularam em diferentes momentos históricos, foi questionada radicalmente pelas formulações gramscianas, pois ele investiu na dessacralização do intelectual como agente político. Gramsci demonstrou o espírito de soberba dos tradicionais, assim como as vinculações dos orgânicos com o poder e com as classes fundamentais dominantes. Em contraste com Marren, os intelectuais em Gramsci não são autônomos em relação às principais forças sociais, uma vez que são expressões dessas forças. A rigor, expressões peculiares pelas funções de tradução de interesses particulares nos marcos de uma retórica universalista e de direção das ações políticas dos grupos e das classes que disputam a hegemonia na sociedade. Gramsci estudou um problema crucial para a ciência e para a arte política, ou seja, os mecanismos de domínio e de direção cultural. Os temas da dominação, do controle, da formação e da internalização de formas de pensar e de agir interessar. Os temas da dominação, do controle, da formação e da internalização de formas de pensar e de agir interessaram também a Bourdieu. Esse sociólogo filósofo enfatizou a análise e o julgamento político que dessacraliza os intelectuais ao associá-los, em síntese, a dois comportamentos: a autolegitimação dos cultos em sentido estrito, pela afirmação de critérios de classificação e de distinção capazes de justificar a hierarquização das posições ocupadas e a distribuição do poder no campo intelectual, e, em sentido lato, a reprodução das relações de dominação em função da convergência de interesses entre os detentores de capital cultural, político e econômico. Bourdieu sublinhou os mecanismos de reprodução social, apoiado em uma análise das relações, homologia, entre dominação econômica, política e cultural, entre estruturas mentais, simbólicas e estruturas sociais. Segundo Bourdieu, poder simbólico produz uma eufemização do poder material, transformando o capital econômico em capital cultural. Bourdieu investiu em uma leitura das relações de poder que supera a um só tempo a tese da determinação estrutural. O poder econômico submete a sociedade. E a sua tese culturalista da imposição ideológica, a aculturação dos dominados pela cultura dominante. Ele visou construir uma teoria das relações entre estrutura econômica e bens simbólicos, demonstrando como as imposições estruturais agem em espaços considerados imunes ao seu poder, tais como o campo da ciência, da arte e da educação. Essa teoria relacional do mundo social analisou os processos de comunicação, pois estes evidenciam as formas de imposição e de subordinação derivadas do poder material e simbólico dos enunciadores. Os intelectuais são representados nesse quadro analítico como produtores de capital simbólico, expressando os interesses das classes dominantes e aqueles próprios dos cultos que lutam pelo monopólio da produção do capital simbólico. Os intelectuais para Bourdieu, inclusive aqueles veiculados
aos partidos de esquerda tradicional foram analisados e duramente criticados. A crítica às posições do homo acadêmicos escapa à ideia de conspiração das elites cultas contra o povo. A proporção que sustenta a opacidade e a eufemização dos mecanismos de controle e de dominação presentes nas tradições acadêmicas, literárias e científicas. O processo de formação dos detentores de capital cultural no âmbito da lógica do campo intelectual internaliza esquemas de percepção que naturalizam as hierarquias e as relações de poder, transfigurando-as e, por consequência, justificando-as em nome da tradição, da razão e do mérito. Não há evidências de um diálogo por parte de Bourdieu com os textos de Gramsci. Contudo, a atmosfera intelectual do período, Zeitgeist, propiciou que esses teóricos, com formações, métodos e referências tão diversas, convergissem em suas preocupações: o poder do simbólico e as formas de reprodução social, ou, em termos gramscianos, a função dos intelectuais e a luta pela hegemonia da sociedade. Bourdieu, descrente no partido político, de maneira geral, e no Partido Comunista Francês, de maneira particular, distanciou-se de Gramsci relativamente aos meios de subversão do poder estabelecido. Contudo, não cancelou essa possibilidade, uma vez que a sua obra e, sobretudo, a sua intensa militância política evidenciam essas crenças na capacidade de insubordinação dos sujeitos e no poder de crítica do conhecimento. A sociologia reflexiva, proposta por ele, liberta ao libertar-nos da ilusão de liberdade. Por fim, Bourdieu oferece à história intelectual duas premissas metodológicas cruciais. Não se pode separar a história das ideias, das ciências e ou da arte da história social, conhecimento, considerando seus produtores, bem como seus hábitos e campos. Para compreender a lógica de funcionamento de um campo, espaço social onde são estabelecidos, impostos os critérios de nomeação, de classificação, de distinção, é fundamental estudar o seu processo histórico de formação. Conclusões. A premissa principal da história dos intelectuais, entendida como campo de pesquisa associado à história política, está no investimento de desenclausurar os intelectuais das suas obras de pensamento, pois, assim, é possível pensá-los no que concerne às suas ações políticas na ágora moderna. Quando muito, os textos filosóficos, científicos e literários ganham sentido como fonte ou como acontecimento nessa forma de escrita da história. Quando estes encerram significados políticos específicos. De forma similar, a história intelectual investe na análise dos processos de produção, circulação e recepção das ideias e dos discursos científicos, políticos, pedagógicos ou artísticos, desenclausurando-os da lógica e do método internalista da tradicional história das ideias. Reassociar as ideias, os sentidos, as representações e ou os discursos aos seus contextos de produção e de recepção é condição para construir uma história intelectual intimamente articulada à história das linguagens, das profissões ligadas à esfera cultural, das formas de transmissão da cultura e dos meios e dos lugares de difusão do conhecimento. De maneira direta na história dos intelectuais e de forma indireta no âmbito da história intelectual, o reconhecimento e a caracterização dos agentes são operações cruciais para estabelecermos os liames entre o plano subjetivo dos sentidos e o plano objetivo das práticas sociais. O processo de reconhecimento e de nomeação dos agentes, sejam eles grandes ícones do pensamento científico ou grupos profissionais e ou religiosos, requer rigor, visto que este envolve a assunção de significados que incidem sobre o processo de interpretação. Os termos que designam os agentes sociais têm história, e foi sobre essa história que discorremos ao longo desse texto. Considerando o deslize nos sentidos de inteligência intelectuais
nos espaços literários e políticos dos séculos XIX e XX, percebemos nesses contextos a ambivalência dos sentidos resultantes da luta pelo léxico, ou melhor, na disputa discursiva em torno da fixação e da estabilização da relação entre signo e significado. Nessas condições de armas terçadas, os intelectuais são, simultaneamente, sujeitos e objetos, interpretação e prática social, ciência e arte política. Em torno deles, formam-se uma complexa rede de representações ambivalentes, da defesa da liberdade à traição da pátria, da consciência da nação ao espírito de soberba, da vanguarda política esclarecida ao voluntarismo irresponsável, de acordo com os diferentes protagonistas em luta pela afirmação de sentidos e, por extensão, pela legitimação ou deslegitimação de protagonistas políticos. Essa ambivalência é o indício cabal da polissemia das palavras, dos conflitos ideológicos e políticos, enfim, dos interesses em disputa. A sensibilidade no que tange a esses deslocamentos é condição para evitarmos a assunção passiva de significados que encerram formas de pensar, de julgar e de agir instituídos socialmente nas batalhas discursivas. Para além da compreensão da polissemia presente no uso coloquial dos termos, deparamo-nos com os significados veiculados por aqueles que elevaram esses vocábulos ao patamar de categorias heurísticas de análise. Os conceitos de inteligência, intelectuais orgânicos e tradicionais, ou campo intelectual, são exemplos desses processos de ressignificação de palavras para o uso teórico. Nesse sentido, gostaria de afirmar que as categorias de Marren, Bourdieu e Gramsci são precisas contribuições para o entendimento histórico dos processos de circulação e de apropriação dos sentidos, dos modos de funcionamento, das relações de poder e de comunicação, bem como do comportamento político dos intelectuais. As teorias, tanto de Marren como de Gramsci e de Bourdieu, investem, guardadas as suas profundas diferenças, decididamente na análise da tensão relacional entre o simbólico, as visões de mundo ou as ideologias, de acordo com as preferências lexicais e conceituais desses autores, e o plano estrutural, representado nos seus textos pela lógica econômica do capitalismo. Ainda que as terminologias, os métodos e, sobretudo, os resultados desses programas de investigação sejam discrepantes, é inegável que eles partilharam da tese de que os condicionamentos estruturais do capitalismo não incidem diretamente sobre a sociedade, pois dependem de mediações culturais. Esse é um diferencial significativo na história das ideias do século XX, dominada pelos determinismos estruturalistas ou pelos idealismos culturalistas de diferentes extrações teóricas. Essas concepções convidam os seus leitores a romper com a concepção profundamente arraigada que opõe o plano material ao plano espiritual ou a história das ideias à história econômica e social. Em sentido estrito, essas visões estimulam a compreensão dos intelectuais a partir das suas práticas sociais, dos seus lugares de enunciação, das suas redes de sociabilidade, dos seus compromissos políticos com as elites ou com aqueles que defendem a subversão do poder. As diferenças entre esses pensadores são evidentes. Nesse sentido, investimos ao longo desse texto nas não tão evidentes aproximações. Uma análise histórica dos textos e das ideias desses três pensadores, focando as suas condições, seus modos e contextos de produção, permitiria possivelmente produzir explicações plausíveis sobre as razões dessas diferenças que se manifestaram nas suas resultantes teóricas e, sobretudo, nos julgamentos políticos dos intelectuais derivados dessas análises. Marren traça um quadro de positividade para a ação mediadora da elite versada na ciência social, enquanto Bourdieu investe na afirmação do compromisso dos bens educados, detentores de capital cultural, com a manutenção das relações sociais de dominação burguesa. Gramsci, em certa medida e por vias diversas,
aproxima-se da tese da relação estreita entre o poder do Estado capitalista e os intelectuais orgânicos, embora indique a necessidade daqueles que se opõem ao poder burguês de criar um novo tipo de intelectual associado aos interesses subalternos. A posição institucional de Gramsci como líder de forças políticas talvez explique essa ambivalência entre os seus juízos, apoiados na análise da experiência histórica italiana e europeia, e aqueles sustentados nos imperativos da arte política. Contudo, como já afirmei, não explorei nesse texto as condições históricas de enunciação desses autores. Visei tão somente produzir um quadro sintético das suas proposições teóricas no tocante ao fenômeno social da atuação dos intelectuais na esfera pública, evidenciado pelo surgimento e pelos usos dos termos intelectual e inteligência. Creio que os seus exemplos de Marin, Gramsci e Bourdieu, embora apoiados em perspectivas teóricas e projetos políticos diversos, são importantes para focar a questão da ação política dos intelectuais em sentido rigoroso. Contudo, não devem servir como explicações que se antecipam à pesquisa. Entendê-los não significa adotá-los, já que investigar pressupõe autonomia de pensamento e capacidade de ressignificar sentidos e teorias sociais distantes de evidências empíricas. Não obstante, o lugar ocupado pelas reflexões desses teóricos em torno do tema dos intelectuais impõe uma consideração especial para suas ideias.